Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de geografia, agora tratando sobre as projeções cartográficas, né? Assunto esse que é altamente tranquilo, desde que você saiba os elementos principais sobre ele. Na verdade, para fazer uma questão sobre projeção cartográfica, é só identificar alguns elementos. Identificou o elemento, você acerta a respectiva questão. Muito simples, beleza? Preparei um material aqui com esses elementos, que vai fazer com que você acerte as questões, tenha mais chance assim de acertar a questão sobre esse assunto, caso ele esteja na sua prova. Projeção cartográfica. Primeira coisa que você tem que saber é o que é projeção, né? O que é uma projeção cartográfica? Nada mais é do que a forma de representar o planeta Terra em um mapa. Isso é uma projeção, ou seja, eu projeto o planeta Terra em um pedaço de papel. Eu projeto o planeta Terra em um mapa, ok? Isso é a projeção cartográfica. De boa? Tranquilo? Show. Pronto. Agora o que você tem que saber é, isso você tem que saber, não pode esquecer. Toda projeção cartográfica tem distorção. Jamais esqueça disso. Toda projeção cartográfica tem distorção. Beleza? Entendemos? Então repete aí com o professor. Toda projeção cartográfica tem distorção. Show. Beleza, tá? Sabendo isso, você tem que saber quais são as três principais formas de fazer uma projeção cartográfica. As três principais formas são: a primeira, a projeção cilíndrica, que é a projeção que você mais conhece, que é a projeção mais utilizada aqui para representar o Brasil, né? Os mapas que nós mais temos acesso são da representação da projeção cilíndrica. Beleza? De boa? Existe um outro tipo de projeção, que é a projeção cônica, tá? Projeção cônica, também altamente importante, tá? Existe uma outra projeção, que é a projeção plana, ou azimutal, ou até mesmo polar, tá? Aqui na imagem não está o termo polar, mas também pode ser chamada de projeção polar. Projeção plana, azimutal ou polar. Perceba que nós estamos aqui, então, projetando uma imagem da Terra em alguma forma, beleza? Tá? E todas essas projeções, todas elas têm distorção. Beleza, você sabe que todas têm distorção e você sabe que existe três tipos de projeção: a cilíndrica, a cônica e a plana. De boa? Entendemos isso? Show! Agora o que a gente precisa entender é como que cada uma dessas projeções funcionam e, principalmente, as diferenças entre elas. É isso. Não tem segredo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela projeção cilíndrica, né? Se você reparar bem aqui aqui, você vê que tem uma espécie de um cilindro que foi colocado no globo terrestre, né? Por isso a gente chama de projeção cilíndrica. É como se eu pegasse esse cilindro, colocasse em volta do globo e depois abrisse ele. E aí isso vai dar esse mapa aqui pra gente. Simples, isso é a projeção cilíndrica, tá? Isso é a projeção cilíndrica. Ok, qual é a sua característica? Ele é ideal para representar as regiões tropicais. Por isso nós usamos muito aqui no Brasil. Porque ele é ideal para as regiões tropicais. Por que que ele é ideal para as projeções tropicais? Porque as regiões tropicais, elas são de baixas latitude, ela é de baixa latitude. Beleza? E com esse tipo de representação, nas regiões tropicais de baixa latitude, vai acontecer menos distorção. Entendemos? Entendemos? É como se o cilindro, aonde o cilindro encosta, é isso. Aonde o cilindro está encostando no globo, então, aqui, aonde o cilindro
está encostando no globo, ele tem uma menor distorção. E aonde que ele está encostando no globo? Ele está encostando no globo exatamente nas regiões tropicais, ali entre o trópico de Capricórnio e de Câncer. Beleza isso? Entendemos? Então, se está encostando, ele tem uma menor distorção. Uma menor distorção. Por que que nós colocamos projeções distintas? É para, em cada projeção, uma determinada área do globo ter uma menor distorção. Essa é a lógica. Beleza? Tranquilo? Quando nós olhamos, então, essa forma de mapeamento, existe aí duas características. Vou apagar aqui. Duas características. Os paralelos estão retos e os meridianos estão retos. Paralelos e meridianos, que já é aqui, ó. Os paralelos, vou colocar aqui em cima, ó, os paralelos estão retos e os meridianos, ó. Os meridianos também estão retos. Beleza? Gerando assim, em cada quadradinho desse ali, um ângulo de 90 graus. Beleza? Esse modelo faz com que você tenha uma representatividade da Terra com menor distorção nas regiões tropicais, ó, preste atenção, regiões tropicais de baixas latitudes. Então, projeção cilíndrica é ideal para regiões tropicais, porque, por sua vez, tem baixas latitudes. Entendemos? Fechou? Show! Então, a projeção cilíndrica foi, mas existe três. Existe também a cônica e a plana. Vamos à cônica, então. Vamos à cônica. Ó, projeção cônica. Projeção cônica. Ideal para representar as regiões de zona temperada. Então, a cônica é ideal para representar as zonas temperadas. Por que é ideal para representar as zonas temperadas, professor? Simples. Porque essas zonas, nós falamos que elas são de média latitude. Beleza? Elas são de média latitudes. E nessa área de média latitude, com esse tipo de projeção cônica, nessa área tem menor distorção. Nessa área. Todas as outras áreas terá distorção. Mas nessa área terá menos distorção. Entendemos? Como assim, Kenneth? Novamente, se você pega aqui o globo, aonde que o cone está encostando? Ó. O cone está encostando mais ou menos aqui a 25 graus e aqui a 65 graus. Isso aqui, essa parte aqui, é a parte onde o cone encosta. Então, essa parte terá uma menor distorção, uma menor. E que parte é essa? Essa parte é o que a gente chama de zonas temperadas, ou média latitude, Perfeito? É muito comum, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, quando se fala sobre os seus mapas, as suas estruturas, utilizar essa projeção cônica. Por quê? Porque ela representa melhor, com menos distorção, as suas regiões geográficas. Entendemos? Um detalhe sobre essa projeção cônica é que você vai perceber que essa parte aqui de baixo não pega, né? Então isso significa que para você trabalhar com ela, você precisa trabalhar os hemisférios por vez. Então, ou você trabalha o hemisfério norte, que é esse exemplo aqui, que a gente está usando, ou o hemisfério sul. É só colocar um cone aqui embaixo, que você também vai pegar o hemisfério sul. Entendemos? Perfeito? Então, qual é a característica da projeção cônica? Ela trabalha nas zonas temperadas de média latitude. As características da projeção cilíndrica nas regiões tropicais de baixas latitudes. Então, regiões tropicais baixas latitudes, com paralelos retos e meridianos retos. De boa? Isso na cilíndrica. Na cônica,
vai trabalhar nas zonas temperadas de médias latitudes, Olha que existe aqui, o paralelo dessa vez está curvo e o meridiano está reto. Se você olhar aqui o mapa, você vai ver. Aqui, ó, aqui o paralelo. O paralelo, ele está curvo, enquanto que o meridiano, ele está reto. Entendemos? Perfeito? Então, são características dele. E, neste caso, ele pode representar ou o hemisfério norte ou o hemisfério sul. São as formas que são utilizadas, tá? Mais utilizadas. Certinho? São essas duas. Beleza, beleza. Então, a projeção cônica foi. Agora, preste atenção. Eu tenho uma projeção cilíndrica, eu tenho uma projeção cônica, eu tenho uma projeção plana. Se a projeção cilíndrica, ela vai trabalhar com baixa latitude, a projeção cônica vai trabalhar com média latitude, obviamente, a projeção plana vai trabalhar com alta atitude. Óbvio, né? Outro detalhe, se a projeção cilíndrica trabalha na região tropical, a projeção cônica já vai trabalhar nas zonas temperadas, então isso significa que a plana vai trabalhar nos polos. Isso é óbvio, beleza? Então você tem uma separação lógica para trabalhar cada uma dessas três grandes áreas do planeta. Entendemos? Show! Então, olha bem, vamos lá para a gente ver essa projeção plural, ou azimutal, ou polar. Tá? Esses três nomes podem ser dados para ela. Projeção polar, plural ou azimutal. Perceba que a gente coloca a representação, né, aqui em cima do globo, certinho? E aí essa representação ela vai ficar nesse formato aqui, ó, nesse formato. Parece o símbolo da ONU, né? A ONU ela usa exatamente uma visão plural, uma projeção plural no seu símbolo, tá? Qual é as suas características? Olha bem. Ela é ideal para as regiões polares. Ela é ideal para as regiões polares. De boa? Enquanto a cilíndrica, ela é ideal para posições temperadas. E a projeção cilíndrica, ou melhor, a cilíndrica, ela é ideal para tropicais. A cônica é para zonas temperadas, né? A projeção polar, plural ou azimutal é ideal para as regiões polares. De boa? Ela também vai atender melhor as altas latitudes, a alta latitude, tá? Seja do Polo Sul ou do Polo Norte. Simples assim. Beleza? Tá? Então, alta atitude, tá? Com menores distorções nessas áreas. Se você olhar aqui, você vai ver exatamente que existe aqui um ponto, vou pegar aqui, existe aqui um ponto de tangência, e nesse ponto de tangência é onde tem a menor distorção possível. Simples assim. Porque é a parte que encosta no globo. Se você olhar aqui, ó, aqui eu acho que dá para ver. É a parte que encosta no globo. Se é a parte que encosta no globo, é a parte com menor distorção. De boa? Como que a gente chama isso? Ponto de tangência. Esse ponto de tangência é a parte de menor distorção. Quanto mais se afasta do ponto de tangência, maior a distorção. Aqui claramente você percebe isso. Ó. Quanto mais se afasta do ponto de tangência, maior a distorção. Ele é ideal para alta atitude. Alta atitude, que são os polos. As altas atitudes. Beleza? Das regiões polares. De boa? Ou seja, isso é
o que nós temos que saber sobre projeção cartográfica. Saber que todas têm distorção, saber aonde que tem menos distorção em cada uma delas. Basicamente é isso. E aonde tem menos distorção, aquela projeção cartográfica é melhor aplicada. Simples assim. Então nós temos as três. A projeção cilíndrica, ela é melhor nas áreas tropicais de baixas latitudes. A projeção cônica, ela é melhor nas médias latitudes, nas médias latitudes, e a projeção plana, ela vai lá para a área polar, de alta latitude. Beleza? Por quê? Porque nesses lugares aonde a projeção encosta no planeta, você tem uma menor distorção. Fechou? Show de bola. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.